ESI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. O diretor e engenheiro eletrônico JMJG entrevista o diretor-geral da Finder Brasil e também engenheiro eletricista Juarez Guerra sobre a evolução mundial dos relés. O relé é um componente eletromecânico criado por Michael Faraday em 1830, que pode acionar grandes cargas e alta potência a partir de uma baixa carga e baixa potência, amplamente utilizado em produtos eletrônicos, industriais, meios de transporte em geral e em mais dezenas de outras aplicações e produtos pelo mundo inteiro. Um componente que está em constante evolução e uso há várias gerações. A Finder é uma multinacional italiana, fundada em 1954 por Piero Giordanino, que em 1949 patenteou o primeiro relé de impulso, que hoje é a base para os relés temporizados que fazem maravilhas, incluindo automação residencial. Juntem-se a nós nesta entrevista cheia de detalhes técnicos e muito conhecimento e surpreenda-se com este maravilhoso componente elétrico, que foi até a base dos primeiros computadores mundiais, o ENIAC e EDVAC. Bem-vindo ao maravilhoso mundo dos relés by ESI, JMJG e Finder. Salve galera aí conectado no canal da ESI, JMJG, só imagem, seu canal mais que especializado em eletrônica, tecnologia, informática e mundo vintage. No programa de hoje vamos inaugurar aqui a sessão especial sobre entrevistas de celebridades aqui no mundo de tecnologia. Hoje nós vamos fazer uma entrevista aqui com o senhor engenheiro Juarez Guerra, um grande amigo meu aí que veio procurar a gente na área de vintage. E hoje nós vamos fazer um vídeo para vocês ensinando tudo sobre relés industriais, contadores e uma série de tecnologia. Fique ligado, depois da vinheta, veremos a entrevista. Bom, boa tarde aí, meu amigo Juarez Guerra, grande diretor aí da Finder, né? Finder, da América Latina e também tem na parte da Europa também, né? Eu vou contar essa história. Vai contar a história que é muito interessante. Hoje nós vamos aprender tudo sobre relés. Nossa, né? Avanço tecnológico, vamos falar avanço tecnológico. O avanço tecnológico sobre os relés na área industrial. Então, Juarez, a palavra é sua aí, me conta um pouquinho como começou a Finder, como começou a sua tecnologia na área de relés. Antes de falar da Finder, Gabriel, vou te chamar de Gabriel, né? Pode chamar Gabriel. Tamo aí. O nome Gabriel foi uma amizade bacana que a gente iniciou esse ano. Verdade. E está se transformando cada vez mais forte, né? Vou te contar um pouquinho. Eu sou, primeiro de tudo, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou eletricista formado pelo Senai. Essa é a primeira coisa que eu vou te falar. Depois eu vou falar que eu sou engenheiro, que eu falo 5 línguas, que papapá. O que interessa para mim é o seguinte: eu sou eletricista formado pelo Senai, sou engenheiro eletricista, né? Trabalhei muito tempo com alta e média tensão, equipamentos de alta e média tensão. Eu vi o avanço tecnológico nessa área de alta e média tensão, os transformadores, disjuntores, seccionadoras, para-raios. Por sinal, eu fiz a instalação, comecei lá atrás, na leste-oeste do metrô, que chama-se Linha Azul, com uma outra empresa, onde eu aprendi um pouco ali como funcionava um pouco o metrô. Depois eu entrei numa empresa lá em Interlagos, em frente, do lado do autódromo, na verdade, né? Que é uma empresa suíça que é especializada em disjuntores, seccionadoras, para-raio de alta tensão, sabe? E lá eu era o intermédio entre o metrô de São Paulo e a empresa. Então nós fornecemos todos os painéis de média tensão, que ia até 15 kV, né? Que esses painéis alimentavam os trilhos do metrô. Os trilhos do metrô, não sei se você sabe, são 700 volts, corrente contínua. Outra coisa importante você, em comum, que o povo também não sabe da minha história, eu também trabalhei no metrô também, 2 anos na parte de engenharia de manutenção. Então, uma parte, né, eu sou especialista em eletrônica, gente, o Juarez aqui é o mestre na área de elétrica.
mas alguma coisa eu vi aí na parte de alta tensão também. E o terceiro trilho, que o pessoal conhece como terceiro trilho, o nosso trem dentro do metrô tem o trilho de alta tensão, que é o terceiro trilho, que é um pouco mais levantado, e o trilho normal, onde as rodas do trem circulam, né? A gente não fazia a retificação, porque ali é corrente contínua. Sim, ali a gente não fazia a retificação, mas a gente alimentava os painéis que faziam essa retificação. Então, esses painéis que recebiam, na verdade, 22 kV, vinham de subestações, onde tinha lá disjuntor, seccionadora, para-raio. Nossa empresa ganhou essa licitação e nós fornecemos desde Marechal Deodoro até Vila Esperança. Olha só. Então, todas essas subestações, inclusive essa aqui do ladinho, o Carrão, eu trabalhei. O Tatuapé. Antigamente o trem, o metrô só ia até o Tatuapé. Eu lembro. O Tatuapé inaugurou em 81. Eu lembro até hoje. Foi quando eu casei. Eu lembro até hoje. Não vai esquecer nunca. Não vai esquecer. 81 inaugurou, foi o Maluf que veio inaugurar. Veio inaugurar a cadeira de roda e tal. Ali foram instalados seccionadoras de alta tensão, disjuntores a pequeno volume de óleo. Fala pequeno volume de óleo, mas são disjuntores que têm quase 70 litros de óleo. O disjuntor tem o objetivo de conduzir, fechar, conduzir a corrente elétrica e abrir a corrente elétrica de forma nominal ou em curto-circuito. Os disjuntores servem para isso, né? Bom, não vou entrar em tanto detalhe, mas eu acompanhei os disjuntores de alta tensão, que eram a grande volume de óleo. Tinha uma guerra muito grande para ver qual tecnologia seria adotada, né? Entre a Ásia, principalmente Japão, né? E a Europa, né? Que na Europa tinha desenvolvido os disjuntores a gás SF6, né? Que foi uma tecnologia que sobressaiu. Deixa eu perguntar uma coisa para você. O gás na verdade tem a função de evitar o arco voltaico, refrigeração. O hexafluoreto de enxofre, que se diz, quando sob pressão, esqueci o nome do francês que verificou isso. Quando sob pressão, ele tem a capacidade de isolar muito mais. Com isso, você reduz os espaços, reduz as distâncias. Para evitar o tal do arco voltaico. Exatamente. Por isso, que se você for ver as subestações mais antigas, tem aqueles disjuntores grandes. Dá uma olhada. Você aí que está assistindo o nosso canal, presta atenção aí, quem está falando. Presta atenção, ó. Dá uma olhada quando vocês estiverem aí dirigindo ou passando de trem. Dá uma olhada, tem umas subestações que antigamente eram grandes, tinham os disjuntores grandes, tudo grande. Por quê? Porque não tinha material desenvolvido suficiente para isolar. Vamos dar esse nome isolar, né? Isolamento. Não tinha isso aí. Então, esse desenvolvimento tecnológico eu acompanhei naquela época. E eu vi o disjuntor a gás SF6, inclusive dei muita aula sobre disjuntor a gás, ou mesmo disjuntor a pequeno volume de óleo. Já os disjuntores a pequeno volume de óleo foi para o lado do vácuo. O vácuo é o melhor isolante que existe. Ele forma um plasma, né? Porque você está conduzindo, abriu, aqui ficou um vácuo, não tem como conduzir. Porque então, conduz justamente por causa das moléculas ionizadas. Eu não estou certo da tensão, mas de disjuntores de 22, 25 kV, de 13 kV, eles são a corrente interrompida numa ampola a vácuo. Gabriel, aí eu te pergunto assim, isso foi só aplicado na alta tensão? Não foi aplicado na tensão. Eu vou dizer depois, um pouquinho mais na frente, vocês ficam aí, um pouquinho mais na frente eu vou explicar para vocês como ocorreu isso na baixa tensão, na hora que eu fui para Finder, né? Tá ótimo. Então, a Leste e Oeste instalei, ajudei a instalar, participei de muito, fiquei muito orgulhoso de ter, inclusive, trabalhado não só para o metrô, como também para o metrô. Eu trabalhei 2 anos no metrô também em São Paulo. Foi uma experiência incrível. Isso a gente tem também em comum até nisso, né? Então, aí no ano de 1998, completando a tua pergunta, eu fui para a Itália e convenci os italianos de abrir a Finder aqui no Brasil. Finder é uma empresa italiana, fundada pelo senhor Piero Giordanino, um senhor que nos deixou há uns 6, 7 anos, se não me engano. Poxa vida. Como a gente fala aqui no Brasil, quem não sabe, quem não leu um gibizinho do professor Pardal, ele foi o inventor do relé de impulso, que é um relé mais voltado para a área da residência, né? Residencial, porque não tinha fio e não tinha mão de obra
à época, foi um relé inventado em 1949, patenteado, inclusive, Poxa, em 1949, né? E a Finder começou com esse relé. Por quê? Porque não tinha mão de obra e material. Com esse relé, você economiza material e mão de obra para fazer a instalação. E a Finder começou aí. E eu conversei com ele, conversei com o pessoal da Finder, e em 1998 eles decidiram abrir a Finder no Brasil, e eu fui o responsável por introduzir a Finder no Brasil inteiro. A Finder está no Brasil inteiro, nós temos hoje 40 funcionários mais ou menos no Brasil. 10 anos depois, em 2008, eu fui para a Argentina e abri a filial da Argentina. 2018, quase 10 anos depois, eu fui a gente abriu o Hub no Uruguai, tem um centro logístico no Uruguai, e a Finder atende hoje toda a América Latina, Brasil, Argentina e América Latina. Eu sou responsável por tudo isso, né? Meus filhos trabalham comigo, um cuida do Brasil, outro da Argentina e eu cuido da América Latina. Somos um grupo, podemos dizer, um grupo importante, somando os três dentro do grupo Finder, né? Que tem 26 filiais, né? Essas três que eu estou te falando, do qual sou responsável, Brasil, Argentina e Uruguai, e tem 26 filiais no mundo. Fabrica 450 mil relés por dia. E eu, Gabriel, eu acompanhei, posso te dizer, vou tentar mostrar para vocês um pouco o que eu vi dentro da Finder e o que eu presencio até hoje dentro da Finder, né? Vamos conhecer um pouquinho da história, né? A Finder nasceu lá em Almese, em Torino, são 4 fábricas, né? Eu tive visitando as fábricas, eu vi uma grande quantidade de senhoras, mulheres que trabalham dentro da fábrica, porque é um produto que requer um certo manuseio de cuidado, né? Sim. Lógico, a época, hoje, com o avanço tecnológico, quase tudo automatizado, né? Os robôs, tem relé dos nossos, por exemplo, que ele praticamente ninguém põe a mão. Sim. Ele entra, enrola a bobina, faz e já vai embalado. Os relés são testados 3 vezes na linha de montagem, sempre são testados 3 vezes, e dali sai para ser despachado para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Olha que interessante. O relé, minha gente, é um componente elétrico e eletrônico também. A gente tem relé em tudo que é placa. Placa de carro, você que anda de carro aí, anda de ônibus, você que curte televisão. Geladeira. Tudo, geladeira. O relé é aplicado em tudo. E é um equipamento até simples, né? O relé é um relé simples. O relé é uma coisa simples, né? É um relé industrial. Um relé industrial, ele tem sempre, de um lado, o relé eletromecânico, ele tem de um lado bobina e contato. Você aciona a bobina com corrente contínua ou corrente alternada e os contatos se movimentam através de um núcleo enrolado sobre com uma bobina. Isso, é o princípio do eletroímã, né? Você passa uma corrente, ele tem um campo magnético e atrai, né? Não vamos entrar no detalhe técnico, porque eu acho que é mais bacana agora ele entender que o relé ele tem a sua norma própria, né? Ele não é um contator, o contator tem as suas normas e o relé tem a sua própria norma. Então, quando eu entrei, fui lá, a primeira coisa que me mostraram foi o relé de impulso, que é algo voltado para, vamos dizer, para automação predial. Mas a automação predial a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mais na frente, né? O conteúdo deste vídeo é muito interessante e bem extenso. Acabamos de exibir apenas uma parte dele. Para promover um correto aproveitamento, por questões de ergonomia, temos que efetuar uma pequena pausa. Tu poderá aproveitar este tempo para fazer um alongamento, tomar um café, ir ao banheiro ou fazer qualquer outra atividade necessária. Mas não demore muito, pois a continuação do vídeo já vai começar em breve. Nos vemos em menos de 60 segundos. Então, até logo mais. Não durma, ou perderá a magnífica continuação e conclusão deste vídeo. Este vídeo foi produzido por ESIJMJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Videoproduções, reunindo as tuas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência.
2308-4673 www.esijmjg.com.br www.esijmjg.com